Oi, gente, eu sou Thalita e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu Diário Perdido. E se você não me conhece, eu tô fazendo uma sequência de vídeos devocionais aqui no canal. E esse daqui é o quarto vídeo a respeito do capítulo de Gênesis. Então, eu espero que vocês gostem. Dessa vez eu vou comentar um pouco a respeito sobre a irritação. Muitas vezes a gente deixa passar despercebido a nossa irritação que acaba sendo direcionada a Deus, as nossas frustrações sobre a vida, as nossas tristezas, e muitas vezes a gente pede algo para Deus, sobre algum desejo ou algo que a gente quer tanto, e isso não acontece, Ele não nos dá isso, porque muitas vezes não é pra gente a melhor opção, e normal que a gente fique um pouco chateado e irritado às vezes com isso, porque muitas vezes a vida traz situações bem difíceis e problemas bem complicados de lidar e obstáculos para ultrapassar. E com isso a gente acaba direcionando nossa frustração e nossa irritação com Deus. E eu queria trazer essa reflexão aqui para vocês, porque no capítulo 4 de Gênesis aborda exatamente sobre isso, sobre a irritação de Caim perante a Deus. Recapitulando para quem não lembra, nesse capítulo tem os irmãos Caim e Abel. Esses dois irmãos, eles fazem sacrifícios para Deus que ele pede, só que Deus gosta mais do sacrifício que Abel fez. E Caim, ele fica muito irritado com isso, porque ele faz o sacrifício do jeito dele, da maneira dele, até onde eu entendi, e Deus não fica satisfeito com isso. E então, Caim fica muito irritado, fica de cara fechada com Deus, e Deus pergunta a ele o seguinte: por que você anda irritado? Se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? No capítulo 4, versículos 6 e 7. E quando eu estava lendo essa parte, me pegou muito e eu fiquei bem reflexiva, porque, bom, eu estava no processo de cada capítulo ver algum ensinamento, reflexão para trazer aqui no canal. E essa resposta de Deus, essa pergunta, meio que me deixou pensativa sobre muitas coisas da nossa vida em si e de como a gente fica irritado tão facilmente com as coisas. Às vezes a gente acha que o que a gente pensa sobre isso está certo, que esse é o caminho certo para seguir, ou que essa escolha é a certa e que Deus está errado quanto a isso, e deixamos esse sentimento dominar nosso coração e nosso pensamento de uma maneira que fica ali remoendo e vira um rancor, e muitas vezes nossa fé fica abalada por causa desse sentimento e falta também de confiança de Deus. No caso de Caim, ele trazia também o sentimento da inveja, porque o irmão sempre fazia coisas que agradavam a Deus e agradavam aos pais, e ele não conseguia ser igual a Abel. Ele queria também ter esse reconhecimento, queria também trazer algo que houvesse essa questão de aumentar o ego dele, né, vamos dizer assim. E também tem essa questão de caráter também do Caim, né, o que a gente não leva ao caso agora. Mas em específico eu queria trazer essa relação de que muitas vezes a gente já tá cansado, tá frustrado e fica tão irritado com as coisas, e Deus pergunta: por que você anda tão irritado? Por que você não confia em mim? Por que você não traz essas questões que te abalam tanto, esses problemas que vêm preocupando você, vêm tirando sua paz e deixando você ansiosa, deixando seu coração aflito? Por que você não entrega isso para mim e deixa essa irritação de lado? E isso é algo bem reflexivo. E creio que na nossa leitura da Bíblia, assim, a gente deixa passar muitas reflexões e muitos ensinamentos que a gente pode trazer na atualidade, no presente. Mesmo que é engraçado até porque a Bíblia é um livro muito antigo e mesmo assim dá para fazer uma leitura e ir bem mais a fundo, sabe? Nas questões da história. E com uma simples frase eu consegui trazer algo tão profundo assim e significativo para vocês e para mim também, porque em muitas ocasiões eu já fiquei irritada com Deus. Eu parava de orar, eu não conseguia mais conversar durante o dia a dia com Deus,
e ter essa intimidade maior de fazer a leitura da Bíblia, de estudar, de gravar esses vídeos, por causa da irritação, por causa dessa frustração perante a tudo. Então, tá aí o ensinamento e não sei, pode ser resposta para vocês também a respeito disso, de entregar para Deus tudo que está te irritando e ter mais confiança nele, porque as coisas vão se ajeitar. Ah, e também é importante ter esse controle das emoções. É necessariamente ter uma inteligência emocional acerca disso, de não deixar as emoções te controlarem, mas você controlar suas emoções e agir na vida. Se você quer algo, vai agir. Deus quer que você mostre para ele o que você deseja da sua vida. E se for da vontade dele, ele vai cumprir aquilo e vai mostrando sinais para você. Mas não deixe que esses sentimentos, eu ia dizer sentimentos negativos, mas esses sentimentos de frustração, de inveja, de raiva até, irritação, você pode controlar, você pode manejar isso de uma forma mais saudável, sabe? Não ficar remoendo e guardando essas coisas para você, porque isso depois só vai fazer mal. Então é bom fazer até umas atividades terapêuticas que ajudam a liberar esses sentimentos e também ter conversas com Deus e ser sincero e real perante ele, porque ele sabe de tudo. Então, eu sempre gosto de fazer isso também. Eu fico, às vezes, com alguns dias de irritação com ele em alguns momentos da minha vida, mas depois eu volto e converso e falo tudo que tá me magoando, que tá me deixando frustrada e irritada, e depois tudo vai se resolvendo. Então, ele é seu pai e ele sabe das coisas, do que é certo e do que é errado para você. Então, só confia e vá com ele conversar um pouco e contar sobre tudo que tá te deixando ansiosa, ou triste, ou frustrada, ou irritada, seja lá o que for. Ele quer ouvir você e quer entender e quer te ajudar. Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma esse vídeo e vejo vocês na próxima. Tchau!